Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, oitava de Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está em Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, e meditá-la comigo nessa manhã. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, os discípulos haviam voltado daquela caminhada que estavam fazendo em direção a Emaús, ou melhor, daquela fuga de Jerusalém em direção a Emaús, estavam reunidos com os demais, estavam partilhando o que lhes tinha acontecido, os que lá em Jerusalém estavam confirmavam que era real, quando de repente o Cristo lhes aparece no meio. Portas fechadas, janelas fechadas, e o Cristo simplesmente se materializa diante deles. Como isso é possível? Ora, para um corpo glorioso, ou seja, para um corpo que não está mais preso às categorias do tempo e do espaço, tudo é possível. A começar pelo fato de que este corpo glorioso que nós vemos ressuscitado diante dos discípulos é o corpo do próprio Deus. Deus não se prende às nossas categorias. Deus não está limitado pelas nossas limitações. Então Deus pode tudo. O Senhor colocou Jesus no ventre de Maria sem precisar da ação de um homem, sem precisar da colaboração de José. Jesus caminhou sobre as águas simplesmente pelo fato de ser Deus. Jesus mandou que o mar se acalmasse, Jesus curou tantos enfermos. Este é Deus. E Deus tem poder para tudo. Para aparecer no meio de nós e desaparecer como num instante, num passe de mágica, como nós vimos aconteceu com os discípulos que estavam fugindo para Emaús. Jesus, quando chega no meio deles, para acalmar-lhes, ele lhes dá, lhes deseja, oferece o quê? A paz. A paz, caríssimos, eu já falei isso aqui outras vezes. Nós sabemos, lendo a Sagrada Escritura, lendo os santos e santas, que a paz é uma condição habitual na vida de quem está em Deus. Ainda que eu esteja passando por tormentas, por tribulações, quem está em Deus tem um coração em paz, sereno. E Jesus não queria que os discípulos perdessem a sua paz interior. É por isso que esta é a primeira saudação que ele lhes faz e é o primeiro dom que lhes entrega, a paz. E é o que Jesus hoje quer fazer contigo. Jesus quer colocar a paz no teu coração. Jesus quer acalmar as suas tempestades. Jesus quer pacificar o seu espírito. E a pergunta que eu quero te fazer: você deseja essa paz? Depois que Jesus dá a paz ao coração dos discípulos, mas ainda percebendo a euforia e a alegria deles,
por verem aquele homem novamente ali diante deles, Jesus vai lhes fazer um alerta. Lembrem-se de tudo aquilo que eu lhes falei quando estava convosco. Era preciso que tudo isso acontecesse para que o Cristo entrasse na sua glória. Ou seja, era necessário a cruz, era necessária a desconfiança, a incredulidade, as bofetadas. Era necessário o sofrimento para que o Cristo fosse triunfante. Afinal de contas, que rei pode ser coroado se não travou a sua batalha? E Jesus travou uma dura, forte e grande batalha e saiu vitorioso. E Jesus, ao terminar o evangelho de hoje, ele diz aos discípulos: vós sereis testemunhas de tudo isso, de tudo aquilo que aqui aconteceu. Sereis testemunhas aqui na Galileia, na Judéia e em todas as partes, porque vós fostes escolhidos. Irmãos caríssimos, nós não estivemos lá no evento ressurreição, mas a luz da ressurreição chegou até nós. E chegando até nós e fazendo brotar no nosso coração e na nossa alma a fé, esta fé no ressuscitado nos torna testemunhas credíveis da sua ressurreição. E, portanto, a igreja que sempre foi missionária ao longo dos séculos, que sempre levou a palavra desse Deus boníssimo ao mundo inteiro, a igreja que sempre testemunhou tudo o que aconteceu em Jerusalém, a igreja deve seguir fazendo o mesmo. E eu e você somos igreja. Há tantos que imaginam que a obrigação de pregar o Evangelho é somente dos consagrados e dos ordenados. Não. A obrigação de pregar o Evangelho, de testemunhar a ressurreição do Senhor, é de todos nós. E testemunhamos primeiramente aquilo que a luz da ressurreição fez na nossa vida e que poderá fazer na vida dos demais. Então hoje, nesse dia, receba a paz do Senhor e anuncie a paz que Ele colocou em profusão no teu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã.